Você sabia que nem todo sonho é fruto da sua mente, mas alguns carregam sinais espirituais profundos, alertas silenciosos e mensagens que exigem discernimento diante de Deus? Há sonhos que não vêm para assustar, mas para despertar. Há sonhos que não exaltam o ego, mas revelam batalhas espirituais. Quando você sonha que está expulsando demônios, não é algo comum, e quando isso acontece, o mundo espiritual está chamando sua atenção para algo sério, urgente e profundamente bíblico. Por isso, hoje vou te mostrar o que significa sonhar que você está expulsando demônios e o quão perigoso é ignorar esses sonhos. O que será revelado aqui não é opinião humana, é base bíblica, é história, é teologia e é discernimento espiritual. Este vídeo pode transformar a maneira como você interpreta seus sonhos e entende sua posição no reino de Deus. Para começar, a Bíblia é clara ao afirmar que existe um mundo espiritual ativo, invisível aos olhos naturais, mas real, organizado e em constante conflito. O apóstolo Paulo declara em Efésios que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Quando você sonha que está expulsando demônios, o subconsciente sozinho não explica isso. Estamos falando de símbolos espirituais ligados à autoridade, confronto e posicionamento. Expulsar demônios, nas Escrituras, nunca foi um ato comum. Era sinal de autoridade delegada por seus. Jesus deixa isso explícito em Mateus capítulo 10, quando envia os discípulos e afirma que eles receberiam poder para expulsar espíritos malignos. Isso significa que o ato de expulsar demônios sempre esteve ligado a chamado, responsabilidade e alinhamento espiritual. Agora preste atenção. Sonhar com demônios não significa automaticamente possessão. E sonhar expulsando demônios não significa que você seja mais espiritual do que outras pessoas. Esse é um erro grave cometido por muitos. Aqui entra o alerta. O sonho aponta para conflito espiritual ativo ao redor de você. Pode indicar que você está sendo pressionado espiritualmente, testado ou chamado a amadurecer na fé. Estudiosos sempre reforçam que o mundo bíblico não separa vida espiritual de vida cotidiana. Para a mentalidade hebraica, tudo está interligado. O sonho, nesse contexto, é um reflexo da realidade espiritual que cerca o indivíduo. Não é adivinhação nem misticismo. É discernimento à luz da palavra. Quando o sonho apresenta você enfrentando e expulsando forças malignas, isso pode revelar três coisas importantes. Primeiro, que existe uma batalha espiritual em andamento. Segundo, que Deus já concedeu algum nível de autoridade espiritual, ainda que você não tenha plena consciência disso. E terceiro, que há uma responsabilidade sendo ignorada ou adiada. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, alerta que o adversário anda em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Isso não é linguagem simbólica vazia. É uma advertência direta. O sonho, nesse caso, funciona como um chamado à vigilância. Deus está dizendo que não é hora de passividade espiritual. Como está sua vida espiritual fora dos sonhos? Existe oração constante? Existe leitura da palavra? Existe arrependimento sincero? Porque sonhos espirituais não substituem relacionamento com Deus. Eles apenas revelam o que já está acontecendo nos bastidores. Teólogos explicam que o mundo espiritual descrito na Bíblia é estruturado e funcional, não é caótico. Quando alguém sonha com confronto espiritual, isso revela interação com esse sistema invisível. E isso exige maturidade, não orgulho. E se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários: eu sou filho de Deus. Isso não é apenas engajamento, é posicionamento espiritual. E atenção! O maior erro é achar que esse sonho é uma confirmação automática de ministério. Muitos se perdem aqui. Sonhar não é ser enviado. Autoridade espiritual verdadeira nasce do serviço, da obediência e da submissão a Deus.
Jesus mesmo, antes de expulsar demônios publicamente, passou por jejum, silêncio e confronto no deserto. Quando um sonho desse tipo é ignorado, o problema não está no sonho em si, mas na negligência espiritual que se instala depois. A Bíblia mostra repetidas vezes que avisos de Deus, quando desprezados, não desaparecem, eles se intensificam. O sonho em que alguém expulsa demônios revela confronto, mas também revela responsabilidade. Ignorar isso é como fechar os olhos para uma placa de alerta em uma estrada perigosa. Na narrativa bíblica, Deus frequentemente usou sonhos como meio de comunicação, não para entretenimento espiritual, mas para direcionamento, correção e preparação. Em Jó, capítulo 33, está escrito que Deus fala ao ser humano de diversas formas, inclusive por sonhos, para livrar a alma do abismo e guardar a vida do perigo. Isso mostra que o sonho pode ser um freio espiritual, um chamado ao alinhamento. Quando alguém sonha expulsando demônios, mas vive uma vida espiritual relaxada, existe um conflito entre o símbolo e a prática. E esse conflito gera desgaste espiritual. A pessoa sente peso, cansaço, opressão sem entender a origem. Não é castigo. É consequência de desalinhamento. O mundo espiritual não funciona por emoção, funciona por princípios estabelecidos por Deus. Outro ponto essencial é entender que expulsar demônios na Bíblia nunca foi um espetáculo, nunca foi autopromoção. Sempre foi libertação. Quando o sonho assume um tom de exaltação pessoal, isso já é um sinal de alerta. Porque o verdadeiro mover de Deus gera humildade, não vaidade espiritual. Em Lucas, capítulo 10, os discípulos voltam felizes porque os demônios se sujeitavam a eles. Jesus não nega o fato, mas corrige o foco. Ele afirma que a alegria verdadeira não está na autoridade exercida, mas no nome escrito no céu. Esse ensinamento é fundamental para interpretar corretamente esse tipo de sonho. Se o sonho gera soberba, ele foi mal interpretado. Se gera temor, vigilância e desejo de santidade, ele cumpriu seu propósito. A interpretação correta sempre produz frutos alinhados com a palavra. Existe também um aspecto pastoral importante aqui. Muitas pessoas têm esse tipo de sonho em períodos de intensa pressão espiritual. Momentos de mudança, decisões importantes, crises familiares ou avanço espiritual costumam provocar resistência do inimigo. O sonho revela que a pessoa não está neutra. Ela já está envolvida em um cenário de disputa espiritual. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, afirma que não podemos ser ignorantes quanto às estratégias do adversário. O sonho, nesse contexto, funciona como um aviso de que estratégias estão sendo usadas, não para gerar medo, mas para despertar discernimento. Teólogos explicam que no pensamento bíblico antigo, o mundo espiritual reage ao avanço do propósito de Deus. Quando alguém começa a buscar mais intimidade com o Criador, automaticamente gera reação. O sonho, então, não é o começo da batalha. É a confirmação de que ela já existe. Outro erro comum é tentar espiritualizar tudo sem base bíblica. Nem todo sonho vem de Deus. Mas quando o conteúdo está alinhado com princípios claros da Escritura, ele deve ser analisado com seriedade. Expulsar demônios é uma ação explicitamente bíblica, não é símbolo pagão, não é imagem neutra, é linguagem do reino. Agora, atenção a algo extremamente sério. O sonho também pode ser um alerta de exposição espiritual indevida. Pessoas que se envolvem com conteúdos espirituais, sem cobertura, sem oração e sem conhecimento bíblico, ficam vulneráveis. A curiosidade espiritual sem fundamento é uma porta perigosa. O sonho pode estar alertando que a pessoa está flertando com batalhas que não deveria enfrentar sozinha. Em Atos capítulo 19, alguns tentaram expulsar demônios sem autoridade verdadeira e sofreram consequências graves.
Isso mostra que o mundo espiritual reconhece quem anda debaixo da autoridade de Deus e quem apenas repete palavras sem vida espiritual. Por isso, esse sonho nunca deve levar alguém a agir por conta própria, mas a buscar mais intimidade com Deus, mais palavra, mais oração e mais submissão. Autoridade espiritual não se declara, se constrói. Quando a Bíblia trata de discernimento espiritual, ela não deixa espaço para superficialidade. Tudo precisa ser provado à luz da palavra. Sonhar que está expulsando demônios exige exatamente isso. Exame espiritual sério, sem medo e sem fantasia. O alerta aqui não é para inflar a fé, mas para alinhar a vida. O reino de Deus não opera com atalhos, opera com verdade, obediência e vigilância constante. Um dos sinais mais claros de que esse sonho está ligado a amadurecimento espiritual é o efeito que ele produz depois que a pessoa acorda. Se há inquietação santa, desejo de buscar mais a presença de Deus, vontade de abandonar práticas erradas e sede pela palavra, isso indica que o Espírito Santo está usando o sonho como instrumento de despertar. Em Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14, está escrito que o alimento sólido é para os maduros, que pelo exercício têm os sentidos espirituais treinados para discernir o bem e o mal. O sonho, nesse caso, é parte desse treinamento. Agora, quando o sonho não gera mudança, não gera arrependimento e não produz fome espiritual, ele se transforma em apenas uma experiência vazia. E experiências vazias são perigosas, porque dão sensação de avanço sem transformação real. Esse é um dos maiores enganos espirituais dos nossos dias. Teólogos frequentemente alertam que o povo bíblico não buscava experiências, buscava obediência. As experiências vinham como consequência. O problema do cristianismo moderno é inverter essa ordem. O sonho, então, precisa ser interpretado como consequência de algo que Deus já está fazendo, não como ponto de partida para aventuras espirituais. Outro aspecto profundo desse sonho é a noção de autoridade delegada. Na Bíblia, ninguém expulsa demônios em nome próprio. Sempre é em nome de Deus. Sempre é pela autoridade concedida por Ele. Isso revela um princípio fundamental. Quem sonha exercendo autoridade espiritual precisa examinar se sua vida honra o nome que representa. Jesus afirma em João, capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada podemos fazer. Nada. Isso inclui batalhas espirituais. O sonho pode estar mostrando que a pessoa está sendo chamada a depender menos de si mesma e mais de Deus. A autossuficiência espiritual é uma das portas mais perigosas para o engano. Há também o aspecto do chamado à intercessão. Muitos que têm esse tipo de sonho não são chamados a confrontos públicos, mas a batalhas silenciosas em oração. O sonho revela guerra, mas a estratégia não é exposição, é joelho no chão. Daniel venceu batalhas espirituais sem levantar a voz, apenas jejuando, orando e permanecendo fiel. Daniel, capítulo 10. Deixa isso claro quando revela que, enquanto ele orava, conflitos espirituais estavam acontecendo em regiões invisíveis. Esse sonho pode indicar que Deus está chamando a pessoa para interceder por alguém próximo, por sua família, por sua casa ou até por sua igreja. O sonho mostra expulsão, porque Deus já está mostrando vitória, mas a batalha ainda está sendo travada no invisível. Agora atenção a algo muito sério. O sonho também pode ser um aviso contra a acomodação espiritual. Muitos cristãos vivem anos na fé, mas estacionam, não crescem mais, não avançam, não amadurecem. Quando Deus permite um sonho com confronto espiritual, Ele está dizendo que não é tempo de dormir espiritualmente. Romanos capítulo 13, versículo 11, afirma que já é hora de despertar do sono, porque a salvação está mais próxima. O sono espiritual não é ausência de fé, é ausência de vigilância. A pessoa acredita,
mas não discerne. Crê, mas não se posiciona. O sonho vem como um alarme. Teólogos explicam que o reino de Deus avança de forma silenciosa, mas constante. Quando alguém começa a se alinhar com esse avanço, o conflito aparece. O sonho é um reflexo desse atrito. Não é sinal de derrota, é sinal de movimento. Outro ponto importante é entender que o inimigo não cria sonhos de libertação. Ele cria confusão, medo e paralisia. Quando o sonho mostra expulsão, mesmo que seja intenso, ele aponta para a libertação, não para a escravidão. Isso reforça que o alerta não é para recuar, mas para avançar com responsabilidade espiritual. Aqui entra uma verdade que muitos ignoram. Crescimento espiritual sempre traz oposição. Quanto mais luz, mais contraste com as trevas. Quanto mais alinhamento com Deus, mais resistência do adversário. Isso não deve gerar medo, deve gerar preparo. Agora, vamos revelar a última e mais poderosa compreensão sobre esse sonho, aquilo que une discernimento bíblico, maturidade espiritual e decisão pessoal. Essa compreensão final não apenas esclarece o sonho, mas redefine a forma como você caminha espiritualmente daqui para frente. Chegamos ao ponto mais profundo e decisivo desse ensinamento, porque aqui está a revelação que muitos ignoram e que faz toda a diferença. Sonhar que está expulsando demônios não fala apenas sobre o mundo espiritual ao redor. Fala principalmente sobre a posição espiritual que a pessoa precisa assumir diante de Deus. O sonho não é o fim da mensagem. Ele é o começo de uma responsabilidade espiritual consciente. A Bíblia mostra que Deus nunca revela algo sem esperar uma resposta. Quando Ele alerta, Ele espera a decisão. Quando Ele mostra uma batalha, Ele espera posicionamento. Em Josué capítulo 24, versículo 15, o povo é chamado a escolher a quem servir. O sonho funciona da mesma forma. Ele coloca a pessoa diante de uma escolha espiritual clara. Viver de forma passiva ou assumir uma vida de vigilância, obediência e comunhão real com Deus. Aqui está a revelação mais poderosa de todas. Esse sonho não aponta para quem a pessoa é agora, mas para quem ela pode se tornar se decidir caminhar em alinhamento com Deus. Ele revela potencial espiritual, mas também revela risco. Potencial sem preparo se transforma em queda. Autoridade sem submissão se transforma em exposição. Jesus deixa isso claro em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, quando afirma que muitos dirão que expulsaram demônios em seu nome, mas não serão reconhecidos por ele. Isso é sério. Isso mostra que o ato em si não valida o relacionamento. O que valida é a obediência, a intimidade e a fidelidade diária. O sonho, então, funciona como um espelho espiritual. Ele mostra que existe sensibilidade espiritual, mas também pergunta silenciosamente se existe caráter espiritual. Deus nunca separa poder de caráter. Nunca. Onde não há caráter, o poder se torna perigoso. Outro ponto essencial é entender que Deus não chama todos para o mesmo tipo de batalha. Alguns são chamados para ensinar, outros para cuidar, outros para interceder, outros para servir silenciosamente. O erro está em querer interpretar o sonho como um título espiritual. Ele não é um título. Ele é um convite à maturidade. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito que devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao adversário e ele fugirá. A ordem é clara. Primeiro sujeição, depois resistência. Muitos querem resistir sem se sujeitar. O sonho vem para corrigir essa inversão perigosa. Agora, observe algo muito importante. Quando a pessoa responde corretamente a esse alerta, a vida espiritual se fortalece. A oração se torna mais profunda. A palavra passa a ter mais sentido. O discernimento aumenta, não porque a pessoa se tornou especial, mas porque decidiu se alinhar com a verdade.
O sonho também revela que Deus está chamando a pessoa para sair da superficialidade espiritual. Cristianismo raso não sustenta confronto espiritual. Relacionamento verdadeiro com Deus, sim. Isso não exige perfeição, exige arrependimento contínuo e coração ensinável. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 e 6, afirma que somos filhos da luz e que não devemos dormir, mas vigiar. Esse é o centro da mensagem. O sonho é um alerta para vigilância, não para medo, não para orgulho, para vigilância. Agora, o chamado final. Se esse conteúdo falou com você, se despertou algo no seu espírito, inscreva-se agora no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e continue buscando conhecimento bíblico sério. Na tela final, haverá mais 2 conteúdos que aprofundam esse tema e revelam outros mistérios bíblicos que ajudam a compreender o mundo espiritual à luz da palavra. E acima de tudo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Reconheça-o como Senhor e Salvador. Busque uma igreja perto da sua casa, congregue, caminhe em comunhão. A fé cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé, guarde sua mente e conduza seus passos. Que toda confusão espiritual seja dissipada e que a verdade da palavra governe seu coração. A vigilância não é medo, a vigilância é amor a Deus vivido com responsabilidade.